Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Morning Call da Empire Capital. Vamos começar falando como fecharam os mercados ontem. Depois de uma semana no negativo, ontem a gente teve o Ibovespa fechando no positivo, com uma alta de 1,31%, puxado principalmente pela Vale, que teve alta em função da alta do preço do minério de ferro nos mercados internacionais. Essa alta no preço do minério de ferro aconteceu principalmente porque o Banco Central chinês anunciou medidas de política monetária para estimular a economia. Então eles anunciaram aí um corte na taxa de compulsório, que vai começar a valer a partir de 5 de fevereiro, e também decidiram cortar taxas de reempréstimo e redesconto, medida que passa a valer já nessa quinta-feira. O presidente da instituição, ele também disse que novas medidas devem ser anunciadas até o fim da semana, medidas para ajudar a indústria imobiliária. Então isso faz parte, de um pacote de medidas que foram apresentadas para estimular a atividade econômica como um todo. A gente sabe, a China vem apresentando desafios no que diz respeito ao seu crescimento, e a gente já mencionou, ontem que já eram esperadas até o final da semana a divulgação de diversas medidas. A gente começa então com essas medidas de política monetária, mas novas podem ser divulgadas até o final da semana. Então a gente continua acompanhando por lá. A gente vai ver em seguida, mas isso já refletiu nos mercados asiáticos, que fecharam a madrugada em alta. Além disso, lá fora a gente também tem um cenário positivo devido aos resultados corporativos, que continuam surpreendendo e vindo acima do esperado. Ontem a gente teve resultado da Netflix, que foi divulgado, e também, então, conforme eu mencionei, trouxeram esse ambiente mais positivo. Falando um pouco de cenário político lá fora, a gente teve as prévias republicanas no estado de New Hampshire, e conforme o esperado, a gente teve o Donald Trump, então, vencendo essas primárias republicanas e avançando na corrida eleitoral. Por parte do Partido Democrata, a gente teve o Joe Biden também vencendo as primárias no estado, mas isso também já era esperado, então não trouxe nenhuma surpresa. Aqui no Brasil, a gente teve dado de arrecadação federal para o mês de dezembro de 2023, e com isso a gente pôde observar a arrecadação no ano fechado, e no ano a gente teve uma queda de 0,1% na arrecadação em comparação com 2022. É interessante a gente observar que esse resultado foi melhor do que o mercado esperava, mas a gente tem as estimativas orçamentárias diferentes, do que foi o resultado oficial, então isso impacta no orçamento agora de 2024. Isso preocupa porque representa um risco para o atingimento da meta agora nesse ano, essa preocupação que não é de hoje. E ontem a gente também teve tanto o Haddad quanto o Lula falando aí sobre reajuste na tabela de isenção do imposto de renda. O Lula disse que o governo vai fazer as mudanças necessárias para que quem ganha até 2 salários mínimos fique isento então desse imposto, do imposto de renda, e o Haddad complementou aí que até o final do mês essa medida deve ser divulgada com os cálculos necessários para fazer com que isso aconteça. Então isso representa também uma perda de arrecadação do governo agora em 2024, o que faz ainda mais difícil, se torna ainda mais difícil a gente ter o atingimento da meta desse ano. Então esse continua sendo um ponto de atenção. Para hoje a gente tem agenda bastante vazia. A gente começou agora pela manhã com as divulgações dos PMIs de diversas localidades. PMIs são dados de atividade, para diversas localidades. Então a gente tem o dado do setor da manufatura, de serviços e o composto, que une esses dois componentes. A gente já teve a divulgação dessa leitura preliminar ali para a Europa, e os dados vieram positivos, o serviço principalmente de manufatura veio acima do esperado, e às 11 horas e 45 minutos a gente tem esse dado ali para os Estados Unidos. Então por lá é importante acompanhar, porque se a atividade econômica mostrar ainda resiliência, pode colocar mais para frente ainda a queda de juro que era esperado pelo mercado já em março. Então a gente tem essa divulgação lá para os Estados Unidos, a gente também tem essa divulgação aqui para o Brasil, e é importante a gente observar aqui na América Latina também a questão da Argentina. A Argentina hoje tem convocação de greve geral por parte de diversos sindicatos. O Milei veio e solicitou que os trabalhadores continuem trabalhando normalmente, então hoje a partir do meio-dia a gente tem essa convocação de greve geral por lá, são esperados protestos, então isso pode acabar abalando os mercados aqui no Brasil também, já que o investidor lá fora ele vê a América Latina
como um todo. Mas no início dessa manhã, lá fora a gente tem as bolsas em alta, o Eurostock está subindo 1,4%, enquanto os futuros do S&P e do Nasdaq avançaram 0,4% e 0,7% respectivamente. Por fim, só falando da Ásia, né, então a gente mencionou ali as medidas que foram anunciadas pelo Banco Central japonês, e na Ásia a gente teve o índice Xangai subindo 1,8%, enquanto que Nikkei caiu 0,8%. Então esses são os principais noticiários políticos e econômicos de ontem e para hoje. A gente começa o dia então com uma agenda mais tranquila, só a divulgação desses PMIs, mas é importante acompanhar ali a situação na Argentina e também, claro, continuamos acompanhando as questões geopolíticas globais. Bom, pessoal, por hoje era isso. Até amanhã.